Bom dia pessoal, me chamo Zenildo, sou contador, especialista em controladoria e finança, contabilidade gerencial e administração financeira. Esse vídeo de hoje vai ser para trazer a relevância e a importância de ter uma consultoria contábil especializada para o teu negócio. Essa consultoria ela pode ser segmentada ou não, depende. Quando a gente trata de consultoria contábil, a gente pensa naquele formato engessado, né? De apuração de imposto, em fechamento de folha de pagamento, envio de guias para pagamento, enfim. Esse é o modelo engessado dos escritórios mais conservadores, mas hoje a gente traz um novo cenário, que é o contador consultor. O papel do contador consultor está mais presente junto à administração da empresa. E qual seria essa presença? O que traz esse contador para mais perto da empresa? A gente percebe hoje uma mudança no cenário empresarial, cenário econômico, vem acontecendo várias legislações, mudanças de legislação, como por exemplo a reforma tributária. E isso tem impactado muito nas operações das empresas. E esses impactos são financeiros, esses impactos são econômicos. E o papel do contador consultor nesse cenário é trazer a análise de números, interpretar os números da empresa para que o empresário consiga tomar a melhor decisão possível para o seu negócio. O que se percebe é que essa ausência ou essa distância do contador de um escritório externo não reflete aquilo que o empresário precisa. Em qual sentido? Por exemplo, se você tem um CNPJ e está com uma dúvida sobre a tua margem de contribuição, se tu está precificando corretamente os teus produtos, qual é a alíquota efetiva dos teus impostos, né? Se a tua folha está correta. Então, são várias dúvidas e que muito a contabilidade externa não consegue oferecer, dada a demanda de CNPJs que eles possuem. Então, isso se torna muito complicado, né? Complicado para o empresário, complicado para o gestor empresário. Então, esse novo cenário de contabilidade consultiva traz uma perspectiva diferente no âmbito de trazer a contabilidade mais perto do gestor, para que ele consiga, como eu já disse, tomar a decisão mais alinhada aos números, mais alinhada à análise das operações. A gente percebe que a maioria dos CNPJs hoje, eles têm muitas dúvidas, eles não conseguem tocar o negócio. O empresário que não é de berço, que idealizou um negócio e começou a tocar esse negócio, ele precisa dessa consultoria. Por que ele precisa? Porque ele precisa entender gestão operacional, ele precisa entender sobre gestão financeira, ele precisa entender sobre capacitação, gestão de pessoas. Então, tudo isso o contador possui, né? O contador, ele tem essa expertise de direcionar, de capacitar, de orientar, enfim. E nessa perspectiva, o contador consultor, ele agrega mais valor. E um dos 3 pilares do contador consultor é o retorno de investimento. O que se trata desse retorno de investimento? Quando o empresário contrata um contador consultor, ele está investindo em algo, ele está investindo no negócio dele. Ele está dizendo que, não, eu estou ciente da minha situação e eu preciso de orientação, eu preciso ver os meus números, eu preciso entender os meus números. E aí ele investe na consultoria. Então, esse consultor, ele precisa trazer retorno desse investimento. E quais seriam esses retornos? Oportunidades tributárias, oportunidades para o negócio em geral,
conscientização do empresário sobre organização, sobre procedimentos operacionais, sobre gestão financeira, né? Trazer mais análise de fluxo de caixa, de precificação, né? Porque muitas das vezes o empresário acredita que ele está tendo lucro, uma margem de contribuição muito boa, e quando vai se analisar os números, isso não é a realidade, isso não é refletido, né? Então essa necessidade do consultor, do contador consultor, se dá por isso, para que o empresário ele consiga entender a saúde financeira do negócio, ele consiga compreender os números do negócio e, a partir daí, formalizar um plano de crescimento. Porque entende-se que um empresário, quando ele investe em um negócio, ele quer crescer, ele quer expandir as operações. Mas para que isso aconteça, ele precisa ter acesso aos números, ele precisa que alguém, que não é obrigação dele, obviamente, que alguém interprete esses números e direcione, norteie ele para que ele tome a melhor decisão possível. E o papel do contador consultor é justamente esse, é dar esse apoio, é dar essa instrução, é dar essa orientação, é fazer aquilo que o empresário não tem obrigação de entender. Porque o empresário, obviamente, ele tem que ter alguma noção de números, mas a interpretação se dá por um profissional capacitado, né? Um profissional que busca essa expertise. Então, o papel do contador consultor é exatamente esse: estar mais próximo do empresário, alinhado às expectativas, verificando quais são as dores desse empresário, para que ele consiga tratar essa dor, melhorar aquilo que for preciso, e dar apoio, né? Esse é o papel do contador consultor. E eu acredito que isso venha a partir de 2026, por exemplo, que a gente entra em um cenário de reforma tributária, e aí a reforma tributária não só para PIS, COFINS, ICMS e ISS, mas também para o IRPF, né, que a gente já tem essas mudanças aí acontecendo, já tem uma nova legislação acontecendo também. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para que ele tenha essa visão, essa orientação, né? São cenários aí que podem ser muito prejudiciais para o empresário que não tem orientação. Mas aquele empresário que está sendo bem orientado, já desde 2017, ele já vem sendo sinalizado sobre as mudanças, orientado à conformidade fiscal, à compliance fiscal. Então, isso é muito, muito interessante e muito positivo para o empresário, porque ele consegue ter redução de carga tributária, ele consegue melhorar o fluxo de caixa, ele consegue ter fôlego de fluxo de caixa. Então, nessa perspectiva, o contador consultor é de suma importância para uma empresa e para um empresário, beleza? É isso. Por hoje é isso. Tchau, tchau, gente.